Está no ar o nosso programa Segurança do Trabalho na TV. Aqui na TV Câmara de João Pessoa, canal 39.1 e em outros estados pela TV Câmara JP no canal de YouTube. Siga nosso Instagram, @SST na TV. É um programa que vai trazer dicas e informações sobre os acidentes de trabalho e o adoecimento ocupacional. E hoje, nosso convidado de hoje é o Adriano Gonçalves, ele é técnico em segurança do trabalho, vem falar sobre prevenção dos acidentes de trabalho no setor de transporte. Seja bem-vindo ao nosso programa Segurança do Trabalho na TV, o técnico em segurança Adriano Gonçalves. Desde já, Nivaldo, quero agradecer o convite, esse convite que para mim é uma honra estar aqui debatendo esse assunto com você. Desde já quero deixar um abraço para todos os trabalhadores que estão nos acompanhando, as empresas que podem estar conectadas. Hoje vamos debater um assunto muito interessante, né? Que nesse mês aí que estamos... É o mês do trânsito, né? Semana Nacional do Trânsito. E o trânsito não só envolve as pessoas que estão passando pela né? Trabalhador em si, como motoboys, temos office boys, os motoristas rodoviários e de transporte urbano, e entre outras pessoas que estão ali no seu dia a dia de trabalho na correria. Como você já falou, né? Então a gente vai falar sobre a Semana Nacional do Trânsito, né? Setor de transporte, você que é técnico de segurança do trabalho, quais os riscos inerentes aos profissionais que se envolvem nesse meio de transportes? Tanto faz urbanos, rurais ou também rodoviários, também transporte de cargas, entre outros. Desde a parte da manutenção, que a gente tem que ter um grande cuidado, porque o acidente do trânsito não vai só envolver questão, vamos dizer que a culpa é do motorista em si, né? Lógico que hoje em dia esse trânsito nervoso que nós temos aí, o pessoal com cada vez mais perdendo a paciência no trânsito, não adianta só treinar o profissional naquela parte do uso, também tem que treinar a pessoa, o lado pessoal deles, fazer aquele checklist profissional, prevenir tanto na área de transporte rodoviário, como urbano, como rural, até os próprios motociclistas, que muitas das vezes saem para trabalhar, nós trabalhadores saímos para trabalhar e estamos num trânsito caótico, como esse que estamos vivendo hoje. E a falta de paciência, a falta de treinamento e de diálogo com eles, muitas das vezes leva a ter um acidente grave, onde não é só ele que está envolvido, várias vítimas, né? Aquele transtorno maior em si. Aí fica complicado, às vezes tem que trabalhar o cara, bota ele para estar no trânsito, mas a sociedade em si não é preparada para isso. Às vezes não é só o motorista que vai ter a culpa, o motociclista que vai ter a culpa, né? Então é um pouco complicado essa. Às vezes a gente observa quando ocorre um acidente, né? Muitas pessoas ficam paradas ali para observar os curiosos e isso atrapalha muito, né? Às vezes ocorre um acidente ali, as pessoas pela curiosidade. Atrapalha demais. Por isso que, além do treinamento, a segurança do trabalho deve trabalhar o lado psicológico do funcionário, o lado psicológico do trabalhador, onde ele venha estar preparado. Lógico que um acidente em si envolve uma gama de fatores, inclusive os próprios curiosos, que em si pode se transformar em vítimas. Na hora de um socorro, um óleo que vai derramar. Se não puder ajudar, a vítima pode chegar a óbito, porque atrapalha a situação. Que os próprios condutores das ambulâncias, que também são trabalhadores e estão no trânsito, têm que ter a noção do perigo que vai estar havendo. Como já ocorreu fatos aí que a gente pode pegar, questão de ambulância chegar e ter que atropelar outra pessoa. Então, no caso, já geram 2 vítimas. A própria ambulância vira, capota, e já gera mais vítimas. Então, assim, se não tiver esse cuidado, não tiver esse trabalho, a tendência é só piorar. No lugar de ajudarem, só vão piorar. O fator curiosidade, muitas das vezes, prejudica a ação do profissional que está lá para fazer o socorro e para dar uma maior assistência à vítima. Você, como técnico de segurança do trabalho de um setor de transporte, qual o seu dia a dia? Como é que você passa os treinamentos, as orientações para aquele trabalhador, né, que vá exercer sua atividade nesse dia, para que ele não venha sofrer nenhum acidente de trabalho? Volto a falar, o primeiro fator humano. Se não tiver esse fator humano,
a base já não existe. Para mim, a base primordial é o fator humano. Como é que o motorista saiu de casa hoje? Como é que o cara que vai estar no trânsito, transportando vidas, fazendo seu trabalho, tá para realizar aquela função? Então, entra aquele lado amigo do Tec Segurança. Vamos conversar, vamos bater um papo antes da viagem. O próprio cara que vai fazer suas entregas na sua moto, chama o cara antes de sair para trabalhar, bate um papo com ele, porque às vezes o fator, né, em casa, problema, dívida, conta, essas coisas, já começa a dar um desacerto. Aí o cara sai de cabeça quente, você chega no trabalho e não dá atenção ao cara, o cara já sai irritado, aí pega esse trânsito engarrafado, aí uma coisa e outra já vai juntando, termina causando um acidente. Depois os treinamentos, apesar de ter o fator humano, mas é sempre bom você estar treinando o rapaz. Chama ele, nem que seja uma vez na semana, aquela velha DDS, você conversar com ele, explicar a questão. O DDS, diálogo? Diário de segurança, onde você tem que explicar a ele o uso do cinto, a importância do uso do extintor, no caso de veículo, apesar de estar sendo retirado aos poucos, mas tem que ensinar o cara a usar. Agir, treinar ele numa situação de emergência, como ele agir, não ficar nervoso. E a experiência no trânsito que conta muito. Você aprende com ele. Durante as DDS, durante esses diálogos, você até aprende a buscar medidas de prevenção, porque ele mesmo lá, até entendemos do risco da capacitação, mas quem está no trânsito pode chegar para você e dizer, não, vamos fazer assim, vamos fazer diferente, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar aquela apresentação, vamos chamar o pessoal que eu estou levando para conversar, explicar como agir. O uso do cinto também é fundamental nos passageiros quando tem, e isso cabe a ele explicar. Ok, estamos conversando com o técnico de segurança Adriano Gonçalves sobre a segurança do trabalho no setor de transporte. Estamos na Semana Nacional do Trânsito e vamos falar sobre esse assunto no próximo bloco, depois do intervalo. Siga nosso Instagram, @SSTNaTV, ou no canal do YouTube da TV Câmara JP, TV Câmara JP, canal 39.1 aqui na Paraíba. A mesa da Câmara. A mesa é o órgão de direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara, sendo composta por um presidente, primeiro e segundo vice-presidentes, primeiro, segundo e terceiro secretários, com mandato de 2 anos, admitindo-se a reeleição. Estamos de volta com o nosso programa Segurança do Trabalho na TV. Siga nosso Instagram, @SSTNaTV, e no canal do YouTube TV Câmara JP. Na Paraíba, você assiste pelo canal 39.1. Estamos recebendo hoje, o nosso convidado é o técnico de segurança do trabalho, Adriano Gonçalves, que vem falar aqui sobre o setor de transporte, a saúde e segurança do trabalho no setor de transportes. Adriano, o treinamento é um fator muito importante dentro de um ambiente de trabalho. E quais esses treinamentos? Além do DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança do Trabalho, tem os treinamentos semanal, mensal. Como é que é esse treinamento para os motoristas? O interessante é fazer ele mensal. Além, como eu volto a falar, trabalhar o lado psicológico do motorista, trabalhar ele na questão de primeiros socorros, na questão do uso do combate ao incêndio, né, o uso do extintor, para que ele venha a saber agir na hora de que haja um princípio de incêndio. Trabalhar também a questão da humanização dele, saber para quem ligar, na hora da emergência, saber quem procurar. Então, no fator, quando a gente fala em treinamento, a gente trabalha aqueles pequenos costumes, que é o uso do cinto de segurança. Nunca e só tem alguns costumes que a gente vê, de alguns motoristas, posso falar, não todos, é de sentar em cima do cinto. Coloca o cinto, aí senta, aí acha que está enganando. Pode até estar enganando a pessoa que está fiscalizando.
mas também está enganando a si próprio, porque na hora do acidente ele pode ser arremessado, de uma colisão, ele pode ser arremessado para fora e causar um acidente pior, né, vindo a óbito. Então, isso tudo é trabalhado no treinamento, e principalmente a humanização dele, que é o que a gente bate muito em cima disso, para que ele possa saber sair bem e voltar bem. Afinal, ele está transportando vidas, né? Verdade. Verdade. A gente sabe que o avanço tecnológico, né, que a gente sabe que muitos transportes com avanço tecnológico tem várias formas de você manusear. Tem um papel fundamental importante para a área de segurança do trabalho? Em certa forma, sim. Em certa forma, o avanço tecnológico hoje no transporte vem nos ajudando bastante, porque cada vez mais estamos tendo treinamento e preparando o profissional. Acabou-se aquele profissional, eu sei dirigir, eu tenho habilitação A, B, ou C, ou D. Não, o cara, além de ter isso, tem que ter curso, onde temos órgãos que prestam isso e estamos junto com esses órgãos prestando esses cursos na área de segurança do trabalho. Porém, a questão da tecnologia em si, se não saber usar, é aquela questão, estamos usando ou sendo usados? Quando ele passa a estar no celular, frequentemente, passa a estar no WhatsApp, entrando em outras redes sociais e esquece que está ali no trânsito, põe em risco várias vidas, né? De pessoas que estão ali para ir ao seu trabalho. Outro dia eu estava no trânsito, até falo de uma irresponsabilidade, um motoboy com celular, com uma mão entregando, né? Aí você tira a questão, será que esse cara vem sendo treinado? Será que a empresa em si, pegou ele e colocou ele lá, sabendo que é uma vida que está em cima de uma moto, que pode ceifar outras vidas? Então fica aquela questão do meio termo. Bom e ao mesmo tempo é complicado. E a gente sabe que no trânsito, a gente sabe que passa vários condutores de veículos e de motos, mas tem alguns trabalhadores ali fazendo seu transporte urbano, de cargas ou de passageiros ou de animais. E, enfim, quando ocorre um acidente de trânsito, muita gente computa como acidente de trânsito, mas para alguns é acidente de trânsito. Vamos falar um fato ocorrido na cidade de Santa Rita, onde ocorreu um choque entre o trem e o ônibus de transporte coletivo, né? Então, nesse momento ali, para alguns é acidente de trânsito e para outros é acidente de trabalho, não é isso, Adriano? Justamente. O acidente de trabalho em si, a gente sabe, enquanto está lá exercendo a sua função, o motorista está dirigindo, vai ser acidente de trabalho. Isso leva a crer também pessoas que trabalham na rua, um gari que pode estar coletando o seu lixo, e entre outras pessoas que estão lá, até mesmo o próprio motoboy, o ciclista que está ali também fazendo algum tipo de serviço, pode vir a participar desse acidente. E nesse caso que você citou, tivemos um acidente de trabalho envolvendo várias pessoas que iam para casa, que vinham do seu trabalho e aqueles que estavam ali exercendo o seu trabalho. Por imprudência, ninguém sabe ao certo, de A ou de B, que hoje em dia não adianta mais julgá-los, mas assim... Que o que vai definir vai ser a perícia, né? A perícia. A perícia é quem vai definir. Não sou eu e nem você, ninguém que vai definir. Mas fica de aviso, né? Fica de aviso porque um acidente daquele a gente teve várias vítimas, né? Quantas famílias? O acidente em si não é só o acidentado, mas envolve um pai de família que vai ficar em casa afastado, envolve uma mãe que precisa de seu marido estar trabalhando para trazer o alimento para casa, envolve o fator psicológico, onde há a mutilação dele, de trabalhar ele de novo para que ele venha a ser inserido no mercado de trabalho, envolve aquele fator da autoestima dele também, será que ele vai conseguir dirigir algo de novo, será que ele vai conseguir subir numa moto para fazer a sua entrega? Então, assim, o trânsito hoje, o acidente no trânsito hoje gera um fator grande, não é só o acidentado que sofre toda a comunidade ao seu redor em si. E se você falar nisso, e o papel do SESB, né? A gente sabe que o Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho, né, que está na NR4, então são vários profissionais que trabalham nessa área.
É uma peça fundamental para diminuir esses altos índices de acidentes de trabalho? Sim, acredito que seja uma das peças fundamentais. Falando em questão de empresa, temos que tratar, temos que visar a segurança do trabalho como um dos fatores importantes para a empresa, porque o acidente do trabalho, ele gera custo para a empresa. É um profissional que eu vou perder, vou ter que sobrecarregar outro profissional que pode vir a sofrer outro acidente. Tem que afastar o rapaz, bota no INSS, daqui que ele volta, eu vou ter que contratar. Então, assim, o SESMIT, ele tem que trabalhar. O pessoal do setor de segurança do trabalho, quando se envolve na parte rodoviária, tem que fazer análise de risco frequentemente. Tem que analisar o risco, não só o rapaz que está dirigindo, o trânsito em si, a via por onde ele vai passar. Então, assim, a segurança do trabalho é uma das peças fundamentais nesse setor, porque é quem vai estar analisando, é quem vai estar ditando a regra, que eu acredito que segurança do trabalho tem que ser levada a sério. A gente, quando tratar a segurança do trabalho em qualquer fator, seja na construção civil, no chão de fábrica ou no setor rodoviário, não levar a sério, vamos ter um risco de acidente grande aí. Eu vi uma estimativa agora há pouco tempo, mais de 600 mil acidentes a gente tem no Brasil. Muitos acidentes. E nem terminou o ano ainda. Verdade. Só de trânsito são 4,5 milhões de acidentes de trânsito, envolvendo trabalhadores, vítimas terceiras, que às vezes está ali. Então, assim, é muito grande. E a segurança do trabalho, a gente tem que abrir o olho e ver que a segurança do trabalho tem um papel fundamental nisso. Assim, enquanto a empresa não vê isso, só vai ter gastos, gastos e gastos. E uma vida humana que está ali. Não trabalhamos com máquinas, mas com pessoas. A gente sabe que não é custo tanto para a empresa, é custo para os trabalhadores e custo para os cofres da União. Mas aí, qual é a mensagem que você diz ao trabalhador que está em casa nos assistindo? Que ele siga as normas de segurança, trate de uma forma carinho, porque a vida dele é a vida de outras pessoas. A mensagem que a gente deixa nessa questão é que o trabalhador possa ver o esforço que a empresa faz, que ele está cuidando da vida dele, que o técnico de segurança, quando está lá dando treinamento, está lá puxando o pé dele, está lá reclamando, às vezes, que a gente tem esse lado, o lado do pai, o lado crítico, né? O trabalhador tem em mente que faça seu checklist. Ele está saindo de casa para guiar vidas, sonhos, e está deixando família em casa. E a empresa também tem que trabalhar esse lado dele, tem que trabalhar o lado do funcionário em si, que vai estar no trânsito, que ele está levando o patrimônio da empresa, o nome da empresa está indo junto. Então, a partir do momento que esses fatores se unem em um só, o trabalhador ele tem que pôr na cabeça que ele está com a responsabilidade enorme. E já falo no trânsito, falo em relação ao motorista, que muitas das vezes é uma classe aí crucificada. É uns trabalhadores que levam vidas, que estão lá, estão no trânsito o dia todo, esse trânsito caótico que a gente volta a falar, falta de segurança. Então, assim, o trabalhador é uma peça fundamental para qualquer empresa, principalmente no setor rodoviário, que além da vida dele, ele transporta mais. Então, começa pelo checklist dele, sair de casa, estou bem, acorda bem, sai de casa tranquilo, chega na empresa, procura aquele ambiente familiar que a empresa pode ceder. Tem um problema, procura o técnico de segurança, conversa com ele, conversa com quem for mais próximo. O chefe, na empresa de transporte tem o coordenador de tráfego, que é o cara que vai dar as escalas, vai conversar com ele, vai chamar ele para bater um papo. Então, assim, tem que ter essa visão família. Enquanto não tiver, infelizmente, o trânsito está aí, matando mais que arma de fogo e mais que uma guerra. E, infelizmente, os cofres sofrem e nós sofremos também. A falta de manutenção nos veículos também é um fator importante, né? E isso, a falta de manutenção nos veículos é um fator importante. É onde a gente falou no começo, começamos a treinar do chão, o piso da manutenção. Uma manutenção bem treinada, uma empresa que visa isso, é a empresa que não vai correr risco. Porque se você treina só o motorista, se você treina só o mecânico, você tem que unir os dois, tem que sentar os dois numa sala, fulano faz isso, ciclano faz isso. Então, como é que a gente pode debater? Eu procuro trabalhar muito isso, a segurança do trabalho em si, a gente procura entender os lados. Eu costumo dizer, eu entendo do risco,
mas quem vai me falar os problemas são vocês. Então, vamos sentar e vamos conversar? Ah, o volante está afogado. Mas por quê? Chama o mecânico, vamos conversar. Ah, porque eu não fiz isso. Então faz. Porque quando o motorista passa isso, tem essa noção de sentar, verificar, fazer o checklist do carro, ajuda o mecânico. O motoqueiro, antes de sair da sua empresa, vai lá pegar a moto, se ele pega, dá uma olhada e chama o mecânico, ajuda. A gente tem que acabar com essa individualidade. Porque a manutenção, acredito, seja uma das partes principais. Porque eu só posso botar um cara bem fisicamente, bem mentalmente, quando ele está bem com tudo. Então, assim, eu tenho que entregar tudo bonitinho a ele. Se chegar lá, ele sente que o carro está ruim, ele tem o dever de entregar, chegar, ó, está ruim. A partir do momento que a empresa determina que ele saia daquele jeito, aí ele tem que ter o pé firme e dizer, não, o carro está ruim, não dá para me dirigir, eu vou estar levando vidas. E cabe à empresa e o técnico de segurança, que a gente fala, o técnico de segurança é um fator primordial, não pode faltar. Quando tem o diálogo dos dois, empresa, funcionário e técnico, as coisas andam, porque o técnico vai estar lá e ele não pode se omitir. Se é para ser técnico, a gente diz, tem que vestir a camisa. Não pode se omitir, porque a empresa quer que eu faça, não. Vista a camisa, você que é técnico, chegue lá, você não vai brigar, não vai afrontar, não vai fazer nada demais. Você vai, segundo a norma... Só orientar quanto às normas, orientar quanto às normas. Seu dever é trabalhar em cima das normas. Chega para o mecânico de manhã, que também é um fator de risco. O cara pode se acidentar, o cara pode ter uma mutilação. Chega para ele de manhã, conversa com ele, como é que a gente está, como é que a gente pode trabalhar esse fator, como é que a gente pode ver o que você está precisando. Você está bem? Trabalhou o mecânico? Chama o motorista, ou o motoqueiro, ou quem seja que vai trabalhar na parte, o ajudante também que está com o motorista lá dentro. Empresas têm cobradores e têm ajudantes na parte de transporte, carga e descarga. Como é que a gente pode ver isso? Viu qualquer coisa? Liga para cá, liga para mim, liga para a empresa, faz sinal de fumaça, conversa com a gente. Porque, volto a dizer, vidas. Segurança do trabalho está aí para prevenir e salvar vidas. Então, quando você tem uma equipe bem treinada, um pessoal que tem essa consciência, que está ali para ver essa questão, então você pode até ir tranquilo, mas tem que trabalhar esse lado. Ok. Adriano, muito obrigado pela sua participação no nosso programa Segurança do Trabalho na TV. Estamos chegando ao final do nosso programa. Esperamos contar com vocês na próxima semana no canal 39.1 da TV Câmara, aqui no estado da Paraíba. Em outros estados, na TV Câmara JP. Siga nosso Instagram, @SST na TV. Adriano, fica as suas considerações finais. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Desde já, volto a agradecer o convite. É um tema muito importante, é um mês muito importante. Acredito que segurança do trabalho não deve ter datas, só falar na data comemorativa. Tem que ser feito esse trabalho. O programa em si, falar um pouco do programa em si, vem ajudado muito. Tem ajudado muito as empresas. Conheço empresas que passam a estar ligadas, passam a ver esse debate, porque segurança do trabalho é algo que tem que ser levado a sério. Eu não posso ter só o técnico e achar que ele é só um complemento, porque a norma exige. Eu tenho que saber que eu tenho uma pessoa lá guardando o meu patrimônio. Isso seja veicular, isso seja a pessoa que trabalha para mim, isso seja o que for. Então, eu quero falar direto para o trabalhador, para empresas que estão assistindo, que comecem a ver esse lado, comecem a ver o lado humanitário, comecem a humanizar seus funcionários, comecem a ter essa tendência na área de segurança do trabalho. Acabou-se o tempo de segurança do trabalho ser gasto. Vivemos num país hoje que, além da crise econômica que vivemos a questão de acidente, mutilação, como foi falado, mexe com cofres públicos, mexe com o bolso da gente, mexe com o bolso do empresário. Então, eu espero que fique aquela mensagem. O trânsito seguro é quando eu tenho um motorista consciente, quando eu tenho um pedestre consciente, que sabe que o motorista está ali trabalhando, e que o próprio motorista em si saiba levar e saiba trazer vidas, inclusive a sua, porque tem famílias, tem sonhos a ser transportados e tem pessoas que precisam chegar onde querem. Então, desde já agradeço o convite, ótima iniciativa, segurança do trabalho sempre, no trânsito, na construção civil ou em fábrica, mas que seja feita
com vontade, com prevenção. Ok, ficamos por aqui e esperamos você no nosso próximo encontro. Siga nosso Instagram, @SST na TV, TV Câmara JP. Até a próxima.